Gente, o tema da mensagem de hoje é 3 segredos para uma jornada bem-sucedida. Na verdade, essa é uma reflexão que eu quero fazer sobre o povo de Israel. O povo de Israel que foi liberto do Egito pela mão poderosa e pelos milagres realizados por Deus. Contudo, gente, a saída do Egito foi só o início da história. Depois disso, eles tiveram que ter uma jornada inteira até chegar à Terra Prometida. E eu quero começar essa reflexão de hoje dizendo que na vida não há vencedores na vida por sorte. Você pode ganhar um jogo, mas um campeonato você não ganha por sorte. Você, na vida acadêmica, você pode se dar bem numa prova em que você estudou só aquela matéria e caiu aquela matéria. Mas você não se dá bem em todo o currículo se você não se preparar. Na vida profissional é também assim. Na vida financeira. Uma pessoa pode ganhar na loteria, mas ela não se tornará uma pessoa vencedora se ela não fizer, se ela não lutar por aquilo. Meu sogro me ensinou uma coisa que eu guardei para a minha vida. Ele disse: Lamartine, ganhar dinheiro não é a coisa mais difícil. É difícil, não é a mais difícil. A mais difícil é você mantê-lo. Então, na vida cristã também é assim. Ainda que nós tenhamos sido salvos pela graça e exclusivamente pela graça de Jesus, a salvação é só o início da jornada. E uma jornada de vitória demanda algumas ações e algumas atitudes muito importantes que nós podemos aprender aqui neste texto de Êxodo 15, que é o texto a partir do qual eu vou refletir com vocês quais são estes 3 segredos para uma vida, para uma jornada vitoriosa. A verdade é que os israelitas, eles foram livres do Egito pela mão poderosa de Deus. Isso é uma figura da salvação. Eles não fizeram nada, Deus fez tudo, né? Nós também éramos escravos do pecado e de Satanás, e fomos libertos por causa do sangue do Cordeiro. Isso não tem nada a ver com o meu e nem com o seu esforço. Mas a partir do momento que eles foram libertos do Egito, eles tiveram uma jornada inteira pela frente. E a vida do cristão é uma jornada. Somos salvos pela graça, mas uma vez salvos, ainda temos a vida inteira, uma jornada inteira a percorrer. E há muitas provas ao longo do caminho. E no capítulo 15 de Êxodo, a gente aprende aqui 3 lições, a partir de 3 palavrinhas que eu quero apresentar para vocês. E isso vale para todo mundo, para todo aquele que entregou a vida para Cristo. Amém? A primeira palavra que a gente vê no texto de Êxodo, capítulo 15, versos 1 a 21, eu não vou ler os 21 versículos, mas esses 21 versículos revelam esta palavra, este primeiro segredo para a vida cristã bem-sucedida, que é celebrar. Diga assim: celebrar. Depois eu quero te desafiar a ler o capítulo todo. Os primeiros 21 versículos mostram o povo de Deus que havia sido liberto, celebrando a vitória que obtiveram. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este canto ao Senhor e disseram. Vejam que aqui não é só o líder, é toda a nação de Israel louvando, celebrando ao Senhor. Eles disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Yahweh, Senhor é o seu nome. Glória a Deus.
celebração ao Senhor. Então eles celebraram aquela vitória cantando a Deus, dedicando a Deus o fato de que agora eles eram livres. A glória não era deles, a glória é do Senhor. Então, meu querido, você que já entregou a vida para Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, você que foi salvo e arrancado das mãos de Satanás, viva uma vida celebrando isto, tá? É muito importante que você aprenda a celebrar, porque tem gente que está salvo, está liberto, mas continua exaltando o faraó. Como é que você exalta o faraó? Quando você fica falando do tamanho dos problemas, como o diabo está acabando com a tua vida, como você é um coitadinho, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não celebra aquilo que Deus já fez na cruz do Calvário, através de Jesus. Então dê um glória a Deus aí, meu irmão. Celebre a tua vitória em Cristo Jesus. E quando a gente olha para o texto, a gente percebe que eles não só estão dedicando e celebrando e cantando ao Senhor, mas eles estão nomeando tudo aquilo que Deus fez. Eles tinham muitas coisas para celebrar. E aqui fala de que nós devemos nomear as bênçãos. Quando você for levantar de manhã, fale para Deus: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela certeza da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida, porque o Senhor me ama. Obrigado porque eu estou no meio de um problema, mas eu sei que o Senhor é um Deus de guerra, de vitória, e lá na frente eu vou vencer essa situação. Amém, igreja? Pode aplaudir, glorifique a Deus. Eles estavam celebrando porque eles não eram mais escravos. Os seus inimigos haviam sido destruídos. Gente, o exército egípcio era o exército mais poderoso da terra e não foi nada perante o seu Deus. Então, se você já experimentou a salvação, meu querido, celebre a vitória, agradeça a Deus porque Satanás já foi derrotado na cruz. Continue a cada dia da tua vida celebrando o que Deus já te fez e crendo que Ele ainda fará muito mais, porque aquele que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Não perca o seu tempo falando do que o diabo está fazendo na tua vida. Ah, mas eu estou com um problema. Isso não quer dizer que você não possa compartilhar os seus problemas. Eu estou falando de uma atitude de coração. A fé agrada a Deus. É na hora da prova que Deus precisa ser exaltado e celebrado. Então celebre o fato de que Cristo já venceu por você, pela tua família, pela tua história, perdoando os seus pecados, quebrando os grilhões das trevas. Amém? Eu amo aquele cântico do cantor cristão, né? Quantas bênçãos são recebidas na mão, uma disse-a de uma vez, has de ver contente, surpresa, já fez. Você pode aplaudir o Senhor? Esse é o espírito que o crente tem que ter, um espírito de gratidão e de louvor. Há pessoas que sabem o que isso significa. A irmã Cacilda foi uma irmã que já faleceu há muitos anos, mas ainda me lembro dela. Eu me lembro que quando eu fui orar pela Cacilda, ela estava com câncer. Eu fiquei pensando: Deus, eu vou orar pela cura dela, o que eu vou dizer para ela? Quando eu cheguei lá, parecia que ela não estava doente, porque ela só louvou e exaltou o nome do Senhor. Gente, que coisa mais linda isso. Uma pessoa está passando por um problema sério e está celebrando aquilo que Deus já fez. Eles celebravam também porque eles não estavam só libertos do Egito, eles estavam caminhando para a terra prometida. E nós estamos também a caminho dos céus. Vocês se lembram daquele cântico? Aqui não é meu lar,
viajante sou, meu lar é lá no céu. Essas ovelhas, né? Um anjo a chamar, meu lar celestial. Espero logo entrar, amém, glória a Deus. Em Êxodo capítulo 15, no versículo 13, eles dizem assim: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Eles estavam dizendo: Senhor, o Senhor não somente nos salvou, o Senhor nos salvou e agora está nos conduzindo para o destino da glória. Deus não estava apontando o caminho, Deus estava indo com eles, na frente deles. E eu quero dizer para você que o dia que você entregou a vida para Cristo, Deus não está te dizendo vá, Deus está dizendo para você: vamos, siga-me, porque eu sou contigo. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. É Deus quem nos guia, guia as nossas famílias e tudo que diz respeito a nós. Até quando tudo aparentemente está dando errado, gente, Deus sempre vai reverter para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nesse espírito de celebração, eles também aprenderam a dar glória para Deus. E aqui eu quero dizer algo muito importante: tem dois extremos. O diabo, ele sempre vai querer que no meio da tribulação você duvide da bondade de Deus, duvide que Ele se importa com você e duvide da palavra de Deus. Mas quando o crente fica fiel na palavra, a ponto de passar a tribulação e vier um momento de glória, sabe o que o diabo faz? Ele começa a fazer com que a pessoa acredite que ela é que é boa, que a vitória dela é por causa dela mesma. Olha como eu sou o cara, olha como eu sou competente, olha como eu sou inteligente. O povo de Israel sabia que a glória era devida para Deus. E eu quero dizer para você, e eu digo isso para mim todos os dias: se não fosse Deus, eu continuaria na lama. Toda a vitória vem do Senhor. E a Bíblia diz mais, diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Os versículos 7 a 11, eu vou ler para vocês como eles estão dando a glória para Deus. Ele diz assim: na grandeza da tua excelência, ou seja, Deus, tu és excelente, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfogar das tuas narinas, ou seja, só de Deus respirar, né? Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Isso aqui é uma linguagem muito poética que eu vou explicar para vocês o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: Deus, o Senhor respirou, né? Expirou através das suas narinas, e as águas se amontoaram, né? Correntes pararam em montão. Literalmente, o mar ficou com duas paredes. Vocês já viram isso em filme, né? Para o povo passar no meio. Ele diz assim: os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Coalhar é ficar parado. A água, que é fluida, ficou como uma coalhada no coração, ou seja, no centro do mar, e o povo passando com os pés enxutos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Esse povo que experimentou isso deve ter falado: meu Deus do céu, que Deus é esse? Eles olhando para o lado, aquela parede de água enorme, e eles andando do lado, e as águas como que coalhadas, né? Aí eles continuam dizendo: o inimigo dizia, porque Faraó, quando viu o povo atravessando, olha o que o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei,
repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Isso que o inimigo está dizendo. Vou perseguir, vamos entrar, o mar está aberto, não sei porquê, mas nós vamos aproveitar a oportunidade e vamos acabar com eles. Mas aí eles continuam dizendo: sopraste o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Quer dizer, quando o povo passou, as águas eram coalhadas. Quando os inimigos foram passar, elas vieram sobre eles e eles afundaram que nem chumbo. Aleluia. Sopraste o teu vento. Deus faz isso, meu irmão. E aí eles dizem assim: ó Senhor, ó Yahweh, quem é como tu entre os deuses dos egípcios? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? O versículo 7 diz: na tua grandeza, na tua excelência, na grandeza da tua excelência, derrubas ou derribas os que se levantam contra ti e envias o teu furor que os consome como restolho. Então, querido, ao invés de exaltar os problemas, exalte, celebre, porque o Deus que você crê e a quem você serve é todo poderoso. Então temos que dar glória a Deus, porque Ele é incomparável. Os versos 11 e 12 dizem assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é? Ninguém é. Estendeste a destra e a terra os tragou. Então, querido, não é na minha, não é na sua, não é na nossa força, mas na força de Deus que vamos vencer. Repita comigo: não é na minha força, mas na força de Deus que eu vou vencer. Deus não divide a glória com ninguém. Satanás vai querer ou impedir que você creia, ou fazer com que você se ensoberbeça. A isso nós chamamos de síndrome de Lúcifer. Lúcifer foi um anjo criado com perfeição por Deus, com beleza, com esplendor. Só que em algum dia ele começou a acreditar que tudo aquilo vinha dele mesmo. Ele não entendeu que ele era tudo aquilo porque Deus tinha transferido um cabelésimo da sua glória para ele. E entrou a soberba no seu coração, e ele passou a acreditar que a glória era dele. E aí ele caiu, porque no momento que ele deixou de dar glória para Deus e quis se tornar maior que Deus, Deus o jogou, e de um anjo de luz ele se tornou um demônio. Então, queridos, celebre a vitória, mas dê nome para quem você vai glorificar. Quando você começar a sentir que você é alguém, merecedor, olha como eu sou bom, bota a cara no pó, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas Ele derruba os soberbos. Então, o primeiro segredo de uma vida de vitória é uma vida de celebração ao nome do nosso Deus. Conte as bênçãos, meu irmão. Conta quantas são. Eu estava lá nos Estados Unidos, né? Eu não levei a injeçãozinha que eu estou tomando, uma injeçãozinha que te deixa bodeado, você não tem vontade de comer nada. Você come uma coisa gostosa e fala: nossa, que nojo. Falei para Lili: não, vou passar 15 dias lá, eu quero comer gostoso. Aí eu cheguei lá, ia comer uma costela, falava: ai, que delícia. Comi massa todo dia. A Lília, de novo, eu falei: Lília, sono italiano.
Mangio pasta ogni giorno, não tem jeito, eu tenho que comer pasta todo dia, viu, dona Pina? E cada prato que eu comia, eu falava, ai, que delícia poder comer e gostar do que eu estou comendo. Aí cheguei aqui, pum. Dia seguinte já, ai, que nojo. Como é bom poder celebrar as pequenas e as grandes bênçãos da vida. Você está saudável? Quando você vai comer um prato de comida, você gosta? Então dá um glória a Deus, agradeça a Deus por você poder celebrar, experimentar as boas coisas da vida. Amém? Aplauda ao Senhor, diga, eu sou de Jesus. Segundo segredo, gente, que eu vejo aqui para uma vida de vitória, para uma jornada de vitória, é inovar. Diga, inovar. E os versículos 22 a 25 nos mostram que o povo que foi liberto enfrentou um grande problema. Problema sério, não tinha água, gente, para matar a sede de milhões de pessoas. E quando eles encontraram a água era amarga, não era própria para se beber. E aí que Moisés vai buscar a Deus, e Deus dá a ele uma solução inovadora. Eu quero te dizer uma coisa, quando você não está vendo a luz no fim do túnel, Deus já viu a luz no fim do túnel. E Deus vai te dar soluções inovadoras. Muitas vezes serão soluções malucas, soluções sobrenaturais, mas acredite, porque o mesmo Deus que te salvou é o Deus que criou todas as coisas e portanto Ele é criativo, Ele tem soluções inovadoras para a sua vida. Os versos 22 a 25 dizem assim, pode aplaudir, está com vontade, se expresse, meu irmão. Os versículos 22 a 25 dizem, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe o lugar de Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que nós vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Uau! Então, quando os israelitas encontraram o seu primeiro problema sério na jornada, não havia água. Quando acharam a água estava amarga, não sobreviveriam, e o povo começou a murmurar. Mas o líder buscou a Deus. E eu quero dizer, querido, que muitas vezes experiências amargas tornam as pessoas amargas. Só que tem 2 tipos de pessoas na vida. Tem os que fazem exatamente aquilo que todo mundo faz, murmurar. E tem aqueles que vão encontrar saída. Moisés era o líder. Ele sabia que aquele não era um problema solúvel com as suas habilidades humanas. Mais uma vez ele consulta a Deus, e Deus lhe dá uma resposta completamente inusitada. Mas como líder, ele foi até Deus, e Deus falou com ele. E eu quero perguntar para você, você vai passar a vida inteira como povo que sempre vai fazer o que todo mundo faz, que murmura, que reclama, ao invés de buscar a solução em Deus? E eu quero te dizer que quem busca Deus, Deus vai fazer algo inusitado. Glória a Deus! Olha, eu quero dizer para vocês que esses 2 anos da pandemia, foram anos em que eu tive que buscar a Deus. Primeiro nós tivemos aquela enchente, terrível, que abalou a igreja. Quando nós conseguimos restaurar tudo com a ajuda de Deus e de vocês, o que aconteceu? Veio a pandemia.
Aí eu falei para Deus, e agora? Como é que eu vou pagar a conta desse aluguel aqui? Porque o povo, quando não vinha, gente, para o culto, não dava oferta. E eu fui orar. Fui dobrar o joelho e fui orar. E clamei a Deus. Falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus falou, você vai fazer lives, você vai pregar. E 2 meses depois ele falou, você vai mudar o nome dessa igreja e essa igreja vai para o mundo. E aquilo que poderia ser um grande desastre se tornou o maior feito de Deus durante toda a história desta igreja, irmãos. A igreja explodiu e está avançando para o mundo inteiro, porque Deus é um Deus de inovação. Deus é um Deus que faz maravilhas. Vocês acham que eu tinha essa competência? Eu nem, humanamente falando, tinha essa gana de ter um monte de igreja. Nunca tive, estava pensando sinceramente em 10 anos me aposentar. Só que Deus, Ele usa quem está lá. A única coisa que eu tinha para fazer era pedir um milagre e buscar Deus. E Deus falou, muda o nome da igreja, começa a pregar na internet para valer, faça live todo dia, que você vai ver que tem uma multidão lá fora que eu vou trazer para se juntar a esta igreja. Querido, se você está vivendo um momento difícil, não se esqueça, o lugar de você correr não é para os homens, mas é para Deus. E Deus vai te dar soluções inovativas. Deus falou para ele, ó, sabe essa árvore aí? Joga na água. E Moisés jogou na água. E a água, de uma hora para outra, ficou doce. Doce não, ficou potável. É que a gente chama de água doce, né? Que não é salgada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. Sempre que você buscar Deus, Ele vai te dar novas estratégias. E muitas vezes essas estratégias não farão sentido. Ainda hoje, para mim não faz sentido, porque uma árvore não torna uma água podre numa água potável. Não, se Deus não mandar, porque se Ele mandar, torna. Ele não transformou o Nilo em sangue. Ele não transformou água em vinho. Aqui Ele transformou uma água podre em água potável. Agora tem uma pegadinha aqui. Esta palavra árvore é a mesma palavra para madeiro. Esta palavra aponta para a cruz do Calvário. Você pode aplaudir o Senhor? E a aplicação aqui para a sua vida, querido, é que todas as estratégias que os crentes vão ter precisam passar pela cruz. Cuidado com as estratégias humanas, desesperadas. Cuidado para não fazer escolhas que não venham de Deus, porque estas escolhas vão sempre trazer a ruína. Mas sempre que as estratégias que você usar vierem de Deus, elas passarão pela cruz do Calvário. E onde existe a cruz, existe a vitória. Porque a cruz que transformou a maldição em bênção. É a cruz, e na cruz que Jesus Cristo venceu os demônios, os principados e potestades. Amém? Então cuidado com as inovações que não venham da cruz e que não passem pela cruz. Mas se vierem da cruz, pode saber que o resultado vai ser a solução para o seu problema, para você como pessoa, para você como família, para a sua vida profissional e em todos os outros âmbitos da sua vida. A última palavra, o último segredo que eu vejo aqui, nesse texto, está nos versículos 26 e 27, de Êxodo 15. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus,
e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. A terceira palavra, o terceiro segredo para uma vida de vitória é dedicar. Então diga, em primeiro lugar, celebrar. Diga, em segundo lugar, inovar. Diga, em terceiro lugar, dedicar. Moisés chamou o povo para que se dedicassem ao Senhor. Olha o que o versículo 26 diz. E disse: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus. Atentos à voz do Senhor significa interesse para saber o que Deus pensa. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai seguir um caminho, você toma o primeiro caminho que vem para você, ou você pergunta para Deus: Senhor, esta é a tua vontade? Tem muita gente que primeiro age e depois vai pedir para Deus abençoar. Não é assim com Deus, não. Aprenda uma coisa: ou você anda no caminho de Deus, ou Deus fala: é por tua conta e risco. Só tem um jeito de você estar abençoado: se você estiver no caminho de Deus. Então quando um homem escolhe fazer uma outra vontade que não seja a vontade de Deus, ele está voluntariamente dizendo para Deus: ó Deus, a tua palavra diz isso, mas eu não vou. Eu vou seguir o meu caminho. Então tá bom. Salmo 1 deixa claro isso. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O ímpio não é assim, pois será como palha espalhada no vento. Ou seja, não existe vitória sem dedicação. Estar atento à voz de Deus é dizer: Senhor, nem sempre a tua palavra é fácil de ser cumprida, nem sempre eu concordo com ela naquele momento que eu estou vivendo, mas seja eu mentiroso e a tua palavra verdadeira. Fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Entenda, Deus é reto e nós precisamos andar em retidão. Dar ouvido aos seus mandamentos, diga, obediência. A Bíblia não é só para ser lida e tampouco entendida. A Bíblia tem que ser obedecida. Isso é dedicar. Dedicar a sua vida é ir se desviando das coisas erradas e se desvencilhando das coisas erradas do passado. É por isso que Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obediência, guardares os seus estatutos, obedecer, considerá-los como um tesouro. E aí a promessa de Deus é que eles teriam curas para as suas enfermidades. Para o povo judeu era muito importante eles terem saúde no deserto, e Deus prometeu saúde. Mas eu creio que na nossa vida cotidiana, as demais bênçãos que são necessárias para que você ande de glória em glória, de vitória em vitória, também dependem de uma vida de dedicação. Então não podemos esperar, meus irmãos, que as bênçãos de Deus venham se nós não buscarmos de todo o coração. Dedicação significa separar tempo, se importar em saber o que Deus pensa, orar a Deus, pedir a Ele ajuda, pedir direção. Eu quero começar perguntando aqui: quantos aqui já começaram a jornada com Deus porque entregaram a vida para Jesus? Já confessou Jesus como seu Salvador? Então você deu o primeiro passo. Mas a Bíblia deixa claro que Deus quer lhe encontrar no seu caminho e fazer a jornada com você. Essas 3 palavras, vamos lá?
celebrar, inovar e dedicar. Elas são 3 segredos muito importantes. Não importa a sua idade, o país de onde você tenha vindo, não importa o seu nível social e intelectual. Essas 3 palavras são 3 segredos que garantem a vitória para aquele crente que já entregou a vida para Jesus. Muitos foram salvos do Egito, mas porque não creram, morreram no deserto. Na vida espiritual, muitos são salvos do inferno, mas nunca experimentam a alegria de chegar na terra prometida e conquistar as bênçãos de Deus aqui na terra e lá nos céus. Os que foram salvos vão chegar lá, mas vão chegar como que passando pelo fogo. Mas quem celebra, quem inova no Senhor e quem dedica sua vida a Deus, vai viver esta vida e comer o melhor da terra. Pode aplaudir, porque Deus está te prometendo isso, meu irmão. Qual a importância desses 3 segredos? Celebrar mantém o espírito cheio de esperança e de fé. Quando alguém começa a ficar amargurado, está caminhando para a apostasia. Porque o murmurador, ele já não crê mais que Deus se importa com ele. Então, no final da murmuração vem o rompimento. Eu vou para o pau, já que Deus não fez, eu vou fazer do meu jeito. No fim é isso. Então celebrar mantém o espírito de fé, de esperança, que é tão importante para você ter força de ir até o fim. Inovar garante que pela fé nós estamos abertos a tudo que Deus vai fazer com a minha vida, com a nossa vida. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente tenha que esperar, a gente crê que de alguma maneira virá a solução. Quantos aqui creem que Deus tem uma solução para o teu problema que parece insolúvel? E dedicar é o que garante a longevidade do nosso relacionamento com Deus. E que garante que nós vamos chegar à terra prometida. Então quero agora, nesse momento, orar com você. Pediria que você fechasse os seus olhos. Você que está me vendo na internet, você que está aqui, a primeira pergunta é: a salvação não depende do seu esforço e nem das suas obras. Você a conquista pela fé, pela graça de Jesus. Vem como você estiver, não importa o seu pecado, não importa o seu passado. Jesus morreu pela sua vida, para que você pudesse se tornar um filho de Deus. E essa é a decisão mais importante, não dá para ter dúvida. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, eles não tinham dúvida. O mar se abriu, eles passaram a pés enxutos. E eu quero te declarar, meu irmão, que o faraó representa o diabo, que quer te matar, quer te escravizar. Mas Jesus morreu na cruz para te libertar. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho, e somente o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da condenação do inferno. Livres de uma vida definitiva sem Deus. Então, se há alguém aqui hoje que ainda não tem certeza absoluta de que tem entregado a sua vida para Jesus, que teve uma experiência com Ele, eu quero te convidar a entregar a vida para Ele, para ter uma vida eterna ao seu lado. Se você hoje quer entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, eu quero orar por você e com você. Você que está na internet, coloque o seu telefone
nesse QR Code, diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus. E milhares de pessoas têm feito isso através da internet. Mas eu quero também falar com você que está aqui. Se você entrou aqui nesta manhã e quer ter certeza absoluta de que Jesus morreu na cruz por você, eu vou orar com você e o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida. Há alguém que queira fazer essa entrega nesta manhã? Levante a mão e eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Há alguém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Hoje é dia de salvação, hoje é dia de Deus fazer. Graças a Deus, graças a Deus. Fique de pé, você que levantou a sua mão, e nós vamos orar pela sua vida. E com você, aplauda a igreja. Aplauda a igreja. Muitas pessoas, eu quero pedir aos diáconos que cheguem perto dessas pessoas para orar com elas. Você também que está entregando a sua vida na internet, põe a mão no seu coração. Eu vou fazer essa oração com vocês. Diga: Senhor Deus, eu quero confessar a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero ser teu. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero andar contigo até o fim da minha vida. Eu confesso a Jesus como o Senhor da minha vida, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você orou assim, meu querido, a Bíblia diz que o teu nome está escrito nos céus, no livro da vida. Aplauda, Senhor. Mas agora eu quero fazer um outro apelo. Talvez você esteja no meio de uma grande luta, e você precisa de um milagre, de uma inovação de Deus, de uma direção que talvez você não veja, mas Deus sabe. Então saia do teu lugar e vem aqui, eu vou orar por você, por esse milagre. Talvez o que você precise hoje é dedicar a sua vida ao Senhor. Dizer: Senhor, eu não quero só ser um salvo, eu quero experimentar todas as bênçãos que o Senhor tem nesta terra para mim, e eu quero viver de glória em glória, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Não se esqueça, a vitória passa pelo madeiro, passa pela cruz. Nós não temos as respostas todas as vezes. Nós lutamos contra um inimigo poderoso. Satanás tem poder, ele engana, ele seduz, ele tenta. Mas na cruz do Calvário, Jesus nos dá vitória. Então põe a mão no teu coração, diga: Senhor meu Deus, quero dedicar a minha vida a Ti. Quero dedicar, Senhor, os meus sonhos, as minhas atitudes, a minha vida profissional, a minha família. Eu quero dedicar tudo ao Senhor. E eu quero crer, Senhor, que quando eu não tiver respostas, o Senhor tem. Senhor, que não seja do meu jeito, mas que seja do teu. Senhor, eu quero te celebrar. Senhor, eu quero te pedir perdão por toda murmuração, pela incredulidade. Senhor, a partir de hoje eu vou celebrar a tua vitória. Eu vou contar aos homens o que o Senhor fez na minha vida e ainda fará. Eu vou esperar e vou crer até que o Senhor realize o milagre. E Senhor, que a tua inovação mude a minha vida. Eu abro mão das minhas estratégias. Se não for através da cruz, eu abro mão. Mas eu creio que através da cruz eu serei mais que vencedor, para a honra e glória do teu nome. Aleluia.